Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Prazer em tê-los aqui participando da nossa Incitec 2021, uma excelente palestra da doutora Cibele de Moura Salles. Gostaria de agradecer a participação das professoras Georgia Ferraz, da professora Jaqueline Dalmanesh, que farão a mediação da palestra, né? Agradecer também a palestra da professora Cibele. Agradeço ao público presente e obrigado pela participação. Tenho certeza que a palestra da Cibele vai contribuir muito, tanto na formação dos alunos, né, quanto para os professores. Bom, Cibele, eu poderia ler aqui a sua short bio, mas eu vou passar essa palavra para você, não é? Se apresente, por favor, para o nosso público. Como que essa palavra é chique, short? Short bio. Na minha terra era currículo. Currículo. Eu sou Cibele de Moura Salles. Boa noite para vocês. Que bom estar aqui com vocês. Eu concordo com o Alan, que ruim que é no YouTube, queria na sala conversando, né? Mas é uma delícia estar aqui e de um assunto que eu gosto muito, que é sobre o ensino, como que a gente aprende, como que a gente pode desenvolver melhor o cérebro. E eu sou professora, né, de ensino superior há muitos anos, tenho a primeira formação em enfermagem e depois fiz psicologia e agora resolvi que vou ser neurocientista. Então, fiz pós-graduação em neurociências e estou nesse caminho, então, juntando a psicologia com o processo de educação, que eu já estudava, enfim. E aí eu vou compartilhar um pouco para vocês das descobertas que eu tenho feito, né? Ainda estou começando nesse novo caminho, né? Sou recém-formada, né? Tenho 1 ano de psicóloga, então é um processo de dialogar o meu conhecimento e espero poder contribuir. Professora Jaqueline, professora Georgia, passa a condução da palestra. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, né, para contemplar a nossa professora, né, Cibele, né, uma sabedoria muito grande, muita aprendizagem vamos ter hoje, né. Eu sou professora também, sou formada em pedagogia e estou cursando letras libras. E vamos aprender. Estamos aqui com a Cibele. Quem está vindo das palestras anteriores, Fighting, YouTube, a gente é Millennium, tudo está no YouTube. Então, agora a gente não vai aprender a destravar o celular, a gente vai aprender a destravar o cérebro. Eu sou professora de administração, então meu mundo é todo colorido, que vocês imaginarem de glamour é administração. Eu tenho uma R2, que é a licenciatura para bacharel de matemática, né? E dizem as lendas que um dia eu vou terminar a faculdade de Direito. E é com você, Cibele. Olha, essa lenda tá boa, hein? Gostei. Pus aí, aprendendo como aprender. Tem uma coisa que tem me intrigado e eu quero compartilhar com vocês, que foi me provocando, foi assistir esse vídeo, vou compartilhar com vocês, que é de bicicleta ao contrário. Todos nós já aprendemos, a maioria de nós andamos de bicicleta, isso é a coisa mais tranquila de fazer. Como que a gente, quando muda um detalhe na bicicleta, como que a gente já não consegue andar? E a gente vai olhar para isso, rapidinho, um vídeo de 5, 6 minutos. Depois que a gente entender isso, a gente vai entrar nessa conversa desse processo de como que a gente vai aprender. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike, ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle.
Yeah, I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels. Every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Now, all right, just like, all right, so, whenever you're ready, yeah. No, you have to keep your feet on. Dude, look, all right, let's see if we can do it. Just do it. Like, you gotta start rolling at least. And go. Oh, go! All right, okay. Keep your feet on the pedal. Go. Go right on. Just keep your feet on the pedals. Hands on. Yep, come on. All right, one more time. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you going to give up? Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up. You got it. Did you see his brain get it? So in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm going to see if somebody brings a bicycle, and I'm going to try to ride a normal bike. It's backwards. It's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I proved is that I could only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. Got it. I'm back.
Oh, click. Hold it, click. I got it. Okay, there it is. There's the moment. Okay, I can hear the bike. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked that, didn't it? Yeah, Just a fake. yeah. You think I'm faking. You don't believe. That looks so weird. You were like, la la la, and it's full. You think I'm lying, don't Yeah, I you? did. I'm not lying. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. Quero saber o que chamou a atenção de vocês. Comentem aí no chat, George, Jaqueline, o que chamou a atenção nesse vídeo para a gente começar a conversar aí de aprender. Principal, né, gente? Ninguém é obrigado a conhecer nada. Geral pode saber fazer alguma coisa e você ter uma dificuldade, isso está tudo bem, você ter o seu ritmo, né? Às vezes a gente entra num reggae que todo mundo tem que saber tudo e que se a pessoa sabe uma coisa e você não sabe, você é menor ou menos que ela, né? Então, conhecimento tem que ser liberdade. Conhecimento não pode ser opressão ou instrumento de opressão contra outras pessoas, né? Muito legal. Aqui o Ian. Olha que nome chique esse nome, Ian. Como ele desaprendeu em 8 meses, mas como ele aprendeu de novo em 20 minutos? Muito legal essa pergunta, né? Porque é um processo que o cérebro já sabia o antes. Então, era como se ficasse as duas vias. Ou seja, ele demorou, quando o cérebro entendeu que era o outro andar de bicicleta, ele usou a conexão cerebral antiga. Então, demorou até, digamos, pegar... É como se tivesse feito uma nova estrada no cérebro. Mas ele não perdeu a estrada anterior. E aí, o que acontece? Então, por isso que em 20 minutos ele consegue retomar o que ele tinha aprendido em 20 anos, né? Tudo é prática, exatamente, tudo no seu tempo. Isso, agora ele sabe os dois, ele sabe andar nos dois, exatamente. E cada vez que ele for andar em um e no outro, ele vai ter, porque o cérebro vai ter que coordenar de novo, porque o aprendizado não é uma coisa só de entendimento. Eu acho que é uma das coisas muito claras nesse vídeo. Que não adianta saber que ele teria que virar, se ele quisesse virar para a esquerda, digamos, a bicicleta, ele teria que fazer isso ao contrário. Só ele ter esse conhecimento não resolvia. Ele precisava ser capaz de fazer essa integração da cognição com o peso, com a força que põe no pedal, o equilíbrio, a questão motora. Ou seja, a gente não aprende só com a cabeça, digamos assim. O aprendizado envolve todo o nosso processo corporal, inclusive. Então, quanto mais, aí a gente vai estar conversando disso, quanto mais a gente usar, vou anotando, escrevo, vou fazendo outras coisas, outros recursos, isso vai fazendo com que eu tenha muito mais fortalecimento de algo do que quando eu olho algo de longe uma vez em uma vez. Então, isso é uma coisa. Aí, deixa eu ver outras perguntas aqui. Exatamente. Outra coisa, a diferença da rapidez, a Noemi está falando, de aprendizado na criança. Exatamente. O que acontece? A criança era praticamente, digamos assim, a vida dela quase toda também andando, só que em 2 semanas mudou. E ele, porque estava 25 anos, levou 8 meses. Ou seja, o nosso cérebro consolida esses processos que a gente vai fazendo com frequência. E aí, modificar, por isso que é tão difícil modificar como a gente vê algo, desaprender, digamos, é dificílimo, né? Tanto que já tem educadores que dizem que a grande, digamos, característica desse novo século vai ser a capacidade de desaprender, né? Porque as coisas estão em constante mudança. Ou seja, você vai ter que estar sempre de novo reolhando o que você sabe, vendo se aquilo ainda faz sentido, ou seja, por quê? Porque o nosso cérebro ele consolida, então ele vai automatizando. E agora, até chegar aí,
É igual carro, exatamente. A primeira vez que você entra num carro, você fala, eu nunca vou conseguir olhar o retrovisor, pisar no freio, passar a marcha, e depois você faz isso com uma maneira muito mais automatizada, né? Então, o que é importante nesse processo de a gente ir pensando? Ele ficou 8 meses tentando todo santo dia. Ele não foi andando um pouquinho e caindo. Isso é uma coisa muito importante. Ele vai tentando todo dia, e um dia ele sai andando. E para a gente, isso é uma coisa que acontece demais, assim, quando a gente começa, eu não sei na área de exato, que eu nem fui, porque eu já sabia que eu não sei se eu ia conseguir, então eu nem testei. Mas, assim, quando a gente sai para um campo novo de conhecimento, então a gente vem lá, sei lá, do ensino médio, né, que já vem com um padrão, vai inserindo as matérias mais devagarzinho, né, física entra E aí, quando a gente cai numa graduação, digamos, às vezes, com conteúdos muito específicos de uma única área, né, que é a área que a gente escolheu, a gente leva muito tempo, às vezes, para entender o que está acontecendo. E aí não é um processo que você vai fazer 2 dias estudando. Vai ser esses 8 meses de bicicleta até a primeira vez que você vai conseguir, de fato, fazer algo. Ou seja, você vai precisar do processo de repetição. Isso é essencial saber. A gente aprende, o cérebro vai consolidar coisas que se repetem. Coisas que, se eu fizer uma vez, eu ler uma vez, ele não vai guardar como uma memória consolidada. Eu preciso olhar sempre, eu preciso retomar. E aí, nesse processo que eu vou fazendo, digamos, com frequência aquele processo, vai chegar uma hora que num dia eu vou acordar e vou saber. Eu brinco que não basta a gente saber, a gente tem que saber que sabe. Então, que informação que tem aí para a gente e para o professor, digamos assim? O professor, pensando em aula, pensando nessa lógica de aprendizado, ele precisa, a cada aula, ele retomar. Ou seja, ele precisa ajudando com que a gente, aquilo que foi estudado, olhe de novo. Então, a gente tem que fazer esse movimento sempre. Então, não dá para a gente ver algo e não olhar novamente. Então, um processo de ensino que ajudaria nesse processo de aprendizado seria algo que você vai encadeando mesmo. A gente vai falar disso mais profundamente para frente, estou pincelando, depois a gente vai detalhando. Então, algo que eu vou fazendo encadeamento para dando sentido e para eu voltar, reolhar, né? Por quê? Depois que eu aprendo, que meu neurônio faz novas conexões, várias conexões, e aí o nosso cérebro dá um banho de um negócio chamado BNDF. É tipo um fixador, né? Igual quando a gente vai no salão, arruma o cabelo, depois que está lindo, faz lá. Aí, quando o conhecimento está falando, não, agora está bom, o cérebro fala, opa, essa conexão está ótima, ele aprendeu, está se saindo super bem, ele dá um banho de fixador. Então, mas até a gente chegar nesse processo, gente, ainda mais num campo novo, muda completamente a lógica. Ou seja, provavelmente nos primeiros dias, no primeiro ano de faculdade, vocês vão ficar apavorados, né? Vai falar, gente, o que eu vim fazer aqui? Eu não entendo nada disso aqui, né? Mas por quê? Porque você está lá na bicicleta, ao contrário, né? Mas você indo todo dia, um dia você acorda e fala assim, nossa, entendi. Então, por quê? Porque o cérebro vai fazendo conexão e fortalecendo. Então, isso é outra coisa muito importante, a persistência nesse processo, né? E essa repetição. E aí vale tanto para a gente, enquanto quem está aprendendo, quanto o professor. Pensar no processo educacional, ele não pode vir em cada aula com conteúdo novo, desconexo do anterior. Por quê? Porque ele dificilmente o aluno vai aprender se ele não usar o conhecimento anterior para fazer nova conexão, entende? Então, assim, eu preciso ir conectando as coisas e fortalecendo. É como se eu fosse alimentando aquela rede de aprendizado que precisa se estabelecer, aquele novo conhecimento. Vou ler aqui um pouquinho o que
Tem mesmo no Breve História da Humanidade. O que mais me estranha é o tipo do nada de um dia para o outro, exatamente. Porque parece que isso é muito interessante, porque a gente acha que a gente não está aprendendo, que não está entrando na cabeça. E um dia você entende. Eu dou aula no mestrado e eu peço para os alunos fazerem um portfólio, narrativa. E aí eu pedia e explicava para eles o que era para fazer. E eles faziam e não dava certo. E no final do ano, quando ele acertava, eles falavam assim para mim: era isso, professora? Por que a senhora não falou no começo? E eu ficava muito brava, falei assim, gente, eu estou falando isso desde o primeiro dia. E no começo, né, o desconhecimento, eu pensava, gente, eles só podem estar zoando com a minha cara, porque eu falei todas, né? Então, toda a aula eu relembrava. E eles diziam sempre, por que a senhora não falou? Por que a senhora não explicou desse jeito antes? Mas eu estou falando isso desde sempre. Mas por quê? Porque não tinha sentido para eles naquele momento. Mas o fato de eles irem fazendo a narrativa, escutando eu falar, produziam de novo o processo de aprendizagem, escreviam. Chega uma hora que eles tinham... a bicicleta sair andando. Aí eles entendiam, mas é isso? Né? Aí ficava óbvio. Aí eles achavam que a explicação, se eu falasse direito da primeira vez, eles tinham entendido. E não é porque é um processo. Depois que eu entendi isso, eu também parei de ficar chateada. Quando eles falaram, era isso, eu falei, é isso mesmo, que bom que a bicicleta saiu andando. Né? Então, a gente entendendo que a gente, enquanto docente, também precisa ir olhando que é um processo, não é algo que vai acontecer da noite para o dia, porque ele vai fazendo um aprendizado, outra é até conectar, aí ele vai fazendo a conexão até a hora que, de fato, eu não só vou saber, eu vou saber que sei. É aquela hora que a gente diria, na época do orelhão, hora que a ficha cai, né? Essas piadas todas, agora tem que desenhar as piadas, porque ninguém sabe que é um orelhão, né? Professora Cibele, desculpa interromper, é verdade, eu vivencio isso também, enquanto aluna de Libras, letras Libras, né? Porque é um constante treinar. Eu vou no quarto, fico pensando, vou ao banheiro, eu faço sinal, e aí eu vou fazendo as conexões, para aí, a partir daí, eu ir assimilando as coisas, e é muito interessante. É a repetição que faz com que você assimile também, eu achei muito interessante. Exatamente. Eu adorei o Álvaro ali, isso explica muitas coisas, eu não sei o que é, mas eu fiquei morrendo de vontade de saber o tem que uma pergunta da Daniela ali também, professora, isso tem a ver com a dificuldade dos idosos com relação à mudança? Sim. Quanto mais tempo a gente passa fazendo algo, mais difícil. Por quê? Porque há uma consolidação. Então, mudar, por exemplo, para alguém de mais idade, mudar de casa, mudar a rotina, porque é aprender algo novo. E aí eu acho assim, que esse é um desafio para a gente que está num mundo que muda todo dia, desse exercício da gente estar o tempo todo aprendendo algo. Para quê? Para que a gente possa consolidar de forma que expanda. Eu sei que cansa, eu vou mostrar que o cérebro gasta 25% da energia do nosso corpo, ou seja, quando a gente está mesmo naquela aula difícil, 20 minutos, o seu cérebro parece que vai pifar, parece que vai pifar mesmo, porque você está gastando energia demais para conseguir fazer as conexões. Mas, então, esse exercício de estar sempre, digamos, desaprendendo, porque não existe o desaprender, porque o cérebro desaprende. Em que sentido que o cérebro desaprende? Por exemplo, eu assisti a aula hoje, não estudei mais nada, não vi mais nada, aquilo é descartado. O cérebro fala assim, o que esse neurônio aqui dessa aula está fazendo aqui? Não faz conexão com nada, ele limpa. Tudo que não está sendo usado, à noite passa uma vassoura. Por quê? Porque nós temos um HD que enche, né? Então, assim, ele não vai ficar guardando coisa que não tem relevância. Não tem relevância no sentido porque você não investiu energia. Eu vou mostrar para vocês o que é investir energia. Porque, por exemplo, quando você escuta uma música, não tem aquelas músicas, na minha época era o Moranguinho do Nordeste, que você cantarolava
que você não sabia nem o que era, mas você ficava cantando. Aquilo é relevante no sentido, eu gostava da música? Não. Mas o cérebro entende, se eu estou escutando todo dia, deve ser um negócio que eu estou gostando, né? Então, ele grava. Então, o relevante é no sentido dessa exposição. Então, ele vai entender que algo é relevante se eu estou sendo constantemente exposto àquilo. Se eu olhei uma vez para aquilo e nunca mais, ele vai jogar fora. Então, eu preciso fazer esse processo de exposição constante. Então, tem que estudar todo dia um pouquinho, tem que voltar a rever a aula. Não tem outro jeito. E aí, e depois nós vamos falar, e aí dormir, porque é o sono que consolida. Se não adianta varar à noite, quem já varou à noite estudando para a prova, chegou na prova que não lembravam nada, sabe que não adianta. Por quê? Porque o cérebro, para consolidar, ele precisa do sono. Então, essas coisas, não. Desaprender não é a mesma coisa que esquecer. O desaprender, digamos assim, é se você... o cérebro começou a aprender aquilo e você não olhou, ele é levado, ele joga fora. Agora, esquecimento, por exemplo, eu não ando de bicicleta, sei lá quantos anos, mas a hora que eu subir, eu vou titubear, mas aí eu começo de novo. Então, se ele está gravado, se o aprendizado está no cérebro, eu não vou perder ele, né? A não ser que eu tenha um tipo de doença, outra coisa. Mas em condições normais, ele está lá guardado e ele vai ser usado a hora que for requerido. Dependendo que se faz muito tempo que eu não uso, digamos, está lá no fundo do baú, então dá uma demorada para achar. Mas eu não, nada que eu não consiga evocar da memória, né? Agora, se eu não investir, eu nem aprendi. Aí esse é a hora que joga fora, né? Que aí o neurônio é eliminado porque eu não utilizei. Então, mas depois que eu aprendi, está aprendido. Aí é o exemplo da bicicleta. Ele aprendeu uma outra coisa, e depois, em 20 minutos, ele retoma e vai para o caminho que já conhecia. Então, dá um trabalho, demora uns dias, um pouco, mas você retoma, né? Se a gente considerar a questão do pessoal com TA, né? Essa questão de rotina, mudança de rotina, como questionado aqui, como que a gente colocaria nessa situação específica? Para transtornos, você fala? Tem uma pergunta aqui. A rotina, porque a rotina é para o aprendizado, né? Porque para pessoas que têm algum tipo de transtorno e dificuldade de atenção, nós vamos falar, porque você precisa dessa... Quem que faz eu aprender? Se eu pôr atenção, eu não tenho como aprender algo que eu não estou prestando atenção. E que se eu tenho dificuldade de prestar atenção, o tanto de energia que eu gasto para aprender é maior do que alguém que não tem dificuldade de atenção, certo? Então, sei lá, todo mundo vai ter dificuldade de aprender alguma coisa nova, mas se eu tenho alguma dificuldade de atenção, isso vai aumentar a minha dificuldade. Então, para qualquer coisa que eu tenha que modificar para eu aprender de um outro jeito, isso é muito mais desafiador para mim do que para alguém que não tem uma dificuldade de atenção, entende? Porque a atenção é um recurso limitado. Esse negócio de que o nosso cérebro é multitarefa não é verdade. A gente não consegue fazer duas... O que acontece? Eu faço esse povo que fica com 10 telas abertas e fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, o que ele está fazendo? Ele está fazendo como se estivesse atuando tudo num plano superficial, digamos, sem aprofundamento. Porque como nada daquilo ela aprende o suficiente para ser consolidado. Então, se for algumas tarefas, digamos, mais simples, ok. Mas se for algo que eu preciso aprender, se eu estou prestando atenção em outra coisa, se eu estou com um bip tocando, dificilmente a gente consegue fazer o mesmo nível de aprendizado. Por quê? Porque a atenção ela é necessária para esse processo. Tem alguma estimativa de quanto tempo o cérebro leva para gravar algo? Eu não me lembro de cabeça se tem essa informação. Não saberia te dizer, teria que olhar. Eu acho que vai depender da complexidade do que a gente está precisando aprender, né? E do tempo, e do que eu sei daquilo.
no sentido de concorrência. Vou mostrar uma coisa para vocês, porque no nosso cérebro, vou pôr aqui, e aí a gente volta, vamos ver se ajuda nisso. Vou mudar a ordem aqui. Meninas, se quiserem comentar alguma coisa, eu vou pôr lá nessa questão do cérebro aqui. Vou pôr... Peraí. Uma coisa bem interessante que a sua fala me lembrou foi aquele filme Divertidamente, naquele momento em que as memórias são sugadas, e justamente as memórias que são jogadas fora são as que deveriam ser importantes, e as memórias que são colocadas para ficarem naquele loop infinito são as culpas, situações ruins, ou mesmo músicas que são construídas para justamente a gente guardar mais, né? E eu lembro quando eu fazia faculdade que tinha um artigo falando que a gente envelhece o gosto da música também, que geralmente até os 27 anos a gente consolida o nosso gosto musical. Por isso que tem pessoas que elas falam assim, não tem nada melhor depois dos Beatles, depois dos Rolling Stones, é porque a pessoa já cristalizou aquele gosto musical dela, pode vir o que for, ela não vai gostar, né? Então, desde esse artigo, eu comecei a fazer um desafio de estar sempre aberta para bandas novas, cantores novos, para mim não envelhecer. Posso até envelhecer no rosto, mas o meu gosto musical eu não vou envelhecer. Eu vou estar gostando do que tiver novo e for bom, eu estou aceitando. É isso mesmo. Essa abertura para coisas novas, ela é essencial mesmo. Senão você fica igual eu a vida toda querendo escutar menudos, né? Não se reprime. Glória! Aos 40 e poucos anos. Eu já falo... alimentando o cérebro, né, professora? Exatamente, porque é corpo. Eu vou pôr um videozinho pequenininho que eu chamo Dicionário do Cérebro. Ele vai mostrar um cérebro um mapa do cérebro onde que ficam as palavras. E aí eles descobriram que tem lugares para as coisas. E aí, por isso que tem hora que, dependendo de quanto MP, não passei ainda, que fica difícil de aprender algumas coisas que concorrem. Então, tem coisas mais difíceis para aprender, porque elas concorrem. Vamos lá. O famoso cérebro de broca, professora? É o famoso cérebro de broca? Não, essa aqui eles conseguiram mapear as palavras. Por exemplo, quando você fala mãe, não importa a língua, se é mother, se é madre, ela fica na mesma região do cérebro em todas as pessoas, as palavras relativas à família, entende? E aí, dependendo de como você está exercitando, né, seu cérebro, digamos, e o quanto você pode ter dificuldade para aprender outra língua, porque aquela conexão naquela região ela está muito consolidada. Então, aprender algo novo que utiliza aquela região que já está consolidada é mais difícil, por causa da pergunta que disse mais ou menos o tempo para aprender algo, né? Então, depende também do que a gente já sabe e do investimento que a gente pôs. Então, algumas coisas facilitam e algumas coisas tornam mais difíceis. Respond when they hear different words. Tá dando para ver, né? Vou pôr grande para... For example, there's a small area in the middle frontal gyrus that reliably responds to hearing the word top. But it's not just one word, one location. A single word can activate a whole range of different brain regions. So we find the word top in a bit of brain that seems to respond to words associated with clothing and appearances, but also here with numbers and measurements, and here with buildings and places. We usually think of language as being restricted to certain sections, like the temporal lobe. So researchers were surprised to find activity all across the brain and in both hemispheres. The map was made by scientists at the University of California, Berkeley. They put volunteers in an MRI scanner and had them listen to stories for 2 hours. Back in the front again, deep, deep, and she pulls out a pack of matches that have been laundered at least once. By monitoring blood flow to different parts of the brain, they worked out which places were responding to the meaning of the words, the semantics. They found that different bits of the brain responded to different kinds of words and concepts.
and they could group them into rough categories, shown here by the different colours. Dark green bits, for example, were most activated by words to do with numbers, red bits by social words. Here, in the right temporoparietal junction, this speck of brain, just a few millimetres across, was found to respond to words like wife, mother, pregnant, and family. And this bit just next door responds to some of the same social words like family and wife, but also words to do with places and people like house and owner. Generally, the concepts represented in each brain region relate to other functions that scientists already know about. So words to do with how things look, such as stripes, are likely to be found near the visual cortex. And although each individual's map is different, looking at these three brains, it's clear that different people have the same kinds of concepts in the same kinds of places. This is the first time we've been able to map the semantic systems of the brain in such detail, discovering that words are grouped by meaning and revealing just how complicated and widespread the word maps in our heads really are. And the brain map is available online for anyone to explore. O que vocês acharam desse vídeo? Deu para acompanhar com a legenda? Ela é uma tradução ruim, né? Mas deu para ver o que dele? O que chamou a atenção desse cérebro aí? O Alzheimer, a gente perde conexão mesmo, Alan. Aí vai perdendo conexão. A gente vai desaprendendo mesmo, porque aí a célula vai tendo morte de neurônio. E os neurônios que mantêm as informações, então vai perdendo mesmo. E aí, por isso, é tão importante, se eu sei só uma palavra para chamar isso aqui, se eu perder essa palavra, eu não consigo mais dizer o que é isso. Mas se eu tiver, digamos, vários jeitos, aquilo que grampeia, aquilo que, sei lá, que eu ponho na prova, sei lá, se eu tiver outros jeitos de expressar aquilo, eu tenho outras conexões. E isso ajuda com que, digamos, a minha evolução, ou seja, o meu desaprendizado, se é que existe uma palavra assim, é mais lento, por exemplo, do que alguém que tem pouca conexão no cérebro. Então, se eu não tenho um cérebro estimulado, se eu tenho poucas conexões, poucos aprendizados, numa doença degenerativa, qualquer que seja ela do cérebro, se eu tenho 10 coisas para perder, é mais fácil eu chegar no zero do que se eu tiver 100 coisas para perder, certo? Então, quanto mais conexões cerebrais eu tiver, mais nome para as coisas, digamos assim, mais associações, porque aí o neurônio ele faz conexão, N possibilidades. Nós temos 86 bilhões e cada um pode fazer até 10 bilhões de conexões, né? Então, assim, você imagina a potência de conexão que ele pode fazer. Então, quanto mais estímulo eu tiver, que meu conhecimento estiver conectado, se perder, sei lá, uma área do neurônio, ele vai ativar o outro campo daquela área de memória. E aí eu consigo ter essa perda de forma mais gradual, menos danosa, digamos assim, né? Então, uma forma de proteger o cérebro é como se fosse atividade física, né? Se eu não tiver músculo e ficar uma semana acamada, eu fico muito mais grave do que alguém que é fisiculturista e ficar uma semana acamado, digamos, né? Então, é totalmente diferente o dano nesse sentido. O que mais que vocês estão falando aí? Vão, meninas, para eu não ficar... Tem um pessoal que ficou na dúvida qual tipo de música que seria interessante para estudar. Algumas pessoas citaram música clássica, teve gente que falou de lo-fi, e teve gente até que falou de funk. Isso que é legal. Para estudar? Aquela que você gosta e aquela que você não precisa prestar atenção. Por quê? Se você for prestar atenção, você vai dividir a atenção dançou. Porque você não consegue... o cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não é homem ou mulher, ninguém consegue. Se a pessoa fala que consegue, alguma coisa ela está fazendo de errado, entendeu? O cérebro não faz isso, ela não consegue. A gente alterna.
Então, eu olho para cá, eu tenho que retomar, mas eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Prestar atenção, ela não é dividida. Ela pode ser alternada. E aí, para estudar com música, ela teria que ser uma música que eu não vou prestar atenção. Por exemplo, em inglês, sei lá, em francês, que eu não entendo, e ela não vai me chamar a atenção, e aí eu posso escutar com ela, porque eu não vou prestar atenção nela, tá? Só meu cérebro que vai ouvir, mas eu não vou prestar atenção. E agora, se for algo que você quer prestar atenção, ou que... E aí, por que algo que você gosta? Porque se eu não gosto, por exemplo, de uma música, um tipo de música, se eu for escutar ela para estudar, ela vai me irritar. E aí, o processo a emoção, ela está associada no processo de aprendizado, né? Então, a gente vai falar lá no final, nessa ideia de quanto que a emoção é importante para o processo de aprendizado. Então, eu aprendo melhor coisas, digamos, que eu detesto muito ou que eu gosto muito, né? As coisas... O que a gente lembra da vida, assim, pensar na infância? Ou um dia muito legal, ou um dia da bela surra, né? Então, as coisas que marcam não são coisas água com açúcar, né? São coisas com muita carga emocional. Então, coisas que a gente despende energia, sei lá, quando a gente está apaixonado. Não existe paixão à primeira vista, existe investimento. Você vai, olha de novo, manda mensagem, fica pensando o dia todo, mas não tem cérebro que não se apaixona. Por quê? Porque ele só pensa naquilo, só vê aquilo, né? Ele fala, opa, esse trem é bom, vamos ficar aqui. Então, é esse investimento que faz o processo. E aí, a emoção, né? Ela possibilita esse maior aprendizado, digamos. Então, resumindo, seria uma música que você gosta, o estilo musical, e que você não preste atenção nela, que ela não vai te dispersar. Se ela te dispersar, você tem que pôr um stop, que ela não está lhe ajudando. Pessoas que têm a rotina fixa, como ir todo dia para o trabalho pelo mesmo caminho, são mais propensas a desenvolver Alzheimer? Não tem essa a gente não chegou ainda nesse nível de estudo que consiga dizer exatamente. Agora, a gente pode dizer o contrário, que quanto mais você mudar de rota, mais conexões cerebrais você tem. E aí, nessa perspectiva, se acontecer algo com o teu cérebro, você tem rotas alternativas, né? Então, é nesse sentido, não que ir para o mesmo lugar, fazer a mesma coisa, possa ter alguma relação de desencadear qualquer processo de degeneração do cérebro. Não, isso não. A degeneração é transtorno de outra ordem. Agora, o que acontece é que se eu estimular meu cérebro, se acontecer a degeneração, ele tem mais massa para queimar, ou seja, eu vou dar mais trabalho para a doença, né? Então, numa luta aí, eu ofereço algum tipo de resistência. Então, mudar de caminho, fazer coisas diferentes, tentar aprender outras coisas, né? Exercitar a outra mão, né? Então, se a gente faz sempre com a direita, tentar usar a esquerda. Então, assim, e aí, por que isso é bom também? Porque você não consegue comer com a mão esquerda pensando no dia de amanhã, porque se você pensar em outra coisa, o garfo vai no nariz. Então, você tem que focar a atenção para comer, fazer algo que você nunca faz, você não usa o cérebro no automático. Se você vai... Quem já foi de carro para um lugar que não sabe nem como chegou lá? Foi pensando em outra coisa, quando viu, falou, gente, e eu vim como aqui? Por quê? Porque o cérebro... Não é? Você não já passou por isso? Eu sou totalmente assim. A minha inteligência espacial, eu não passei nessa fila quando era para vir para esse plano. Então, assim, a minha inteligência espacial é outras pessoas me levarem para os lugares e eu conheço as quadras. Eu falo até que eu moro em aldeia, porque é aquele pequeno espaço ao redor da minha oca. Eu não consigo andar na floresta, entendeu? Eu não consigo relacionar essa inteligência, eu não tenho. Tanto que em casa, eu sou aquela pessoa que vive cheia de roxo.
Aí fica parecendo que é a vida que está me batendo. Não, sou eu que bato nos móveis. A culpa é minha, não é da vida. A gente tem que saber reconhecer. Né? Sim, é importante. Mas essa questão de a gente poder, então, não automatizar, qualquer coisa que eu faço diferente, eu tenho que prestar atenção. Se eu vou por um caminho novo, eu vou ficar muito mais atento. E qualquer coisa que eu despenda atenção, eu tenho mais chance de aprender. Então, se eu vou comer com a mão esquerda, eu não vou pensar em outra coisa. Agora, eu consigo comer pensando em qualquer outra coisa, se eu fizer com a mão normal, a minha mão destra, digamos assim. Então, esses exercícios ajudam a gente a digamos, ampliar possibilidades. A gente está falando de novas conexões. A Maria estava falando que ela não consegue estudar com gente falando perto, som de TV. Maria, eu também não. Assim, mas isso tem a ver com... tem gente que tem uma capacidade de foco, se ele pegar para ler, o cérebro dele desliga e ele não escuta mais nada em volta. Mas, e aí ele só presta atenção naquilo. Já tem gente, eu, por exemplo, qualquer barulho, porque eu tenho uma dificuldade de concentração. Então, eu tenho que desligar do universo, por quê? Porque eu tenho... O meu cérebro não faz isso sozinho, então eu tenho que ajudar ele, então eu tenho que desligar tudo, eu tenho que entrar numa sala... e tem gente que consegue fazer o foco, né? Então, vai variar de cada pessoa, porque a gente tem diferentes níveis de capacidade de atenção e de concentração, né? E aí a gente tem que reconhecer o que a gente dá conta para a gente poder fazer a administração, né? Se eu não posso estudar em lugar barulhento, eu vou ter que me organizar para procurar um lugar onde eu, de fato, aprenda, porque senão eu vou ter muita dificuldade, já que eu preciso do foco, né? Tem um pessoal aqui que colocou que pensava que o cérebro era dividido em partes, com funções específicas, e que foi justamente interessante perceber que o cérebro inteiro faz o processamento das palavras. E também tem uma pergunta sobre memória fotográfica. O que você nos diz sobre isso? Vou falar, a gente tinha até um mito que fala que a gente usa só 10% do cérebro, né? E não, a gente usa o cérebro inteiro. Então, assim, claro que tem algumas áreas mais especializadas, tem sim. Tem áreas mais especializadas na parte sensorial, tem áreas mais especializadas na linguagem, tem sim. Mas elas trabalham de forma interconectada, uma depende da outra. Então, e aí, agora, o aprendizado, quando vocês viram, está lá na ressonância magnética, fala a palavra, independente da língua, digamos, é como se o cérebro tivesse uma organização. Aqui fica a caixinha de moda, aqui fica a caixinha de língua, né? De línguas que você sabe falar, aqui da questão da família. Vocês viram, tem um quadradinho onde responde para mãe, esposa, grávida, ou seja, família. Então, o cérebro ele tem um formato de organização que a gente ainda não consegue dizer. Então, essa questão taxativa acontece em tal lugar, a gente não consegue fazer, mas também dizer que todo mundo faz tudo também não é verdade. É uma junção em áreas especializadas, mas que trabalham de forma conectada para que o cérebro todo faça isso. Né? A memória fotográfica o que a gente tem gente que é mais visual, né? Tem gente, por exemplo, às vezes, eu preciso, para entender o que você está falando, eu tenho que parar de te olhar e pôr meu ouvido. Porque se eu olhar... Então, vai depender de cada pessoa. Ou seja, pessoas visuais, elas vão ter esse tipo de lembrança muito mais forte. Ou seja, a via visual vai ter um acesso privilegiado para a memória. Outras pessoas, a via auditiva. Então, ela não lembra muito da imagem, mas ela lembra exatamente do som, do que o professor falou. Eu não lembro, eu não sei nem quem falou. Eu sou assim, eu escutei um negócio, eu não sei quem falou, onde estava, mas a frase eu sei. Mas, às vezes, para escutar a pessoa, eu tenho que virar e não olhar para ela, porque se eu olhar, eu disperso e não consigo escutar. Tamanho meu nível de dificuldade de concentração. Pois é, professora. E eu já sou o contrário, sou visual. Às vezes eu encontro uma pessoa que eu já vi há muito tempo, cadê o nome? Nossa, não consigo. Já visualmente,
consigo absorver melhor. Isso é muito importante, porque a gente, se eu preciso escutar, eu posso gravar o que eu estou estudando e escutar, por exemplo, entende? Então, saber essas coisas nos ajuda, por quê? Porque a via de acesso da gente é diferente. Algumas são mais privilegiadas, a depender da pessoa. Então, a gente precisa saber também como a gente aprende melhor, se é lendo. E aí isso é importante para o professor. Por exemplo, como o foco é um recurso limitadíssimo, não adianta eu dar aula 4 horas seguidas, do mesmo jeito no quadro. Lá, 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 lá. Por quê? Porque 20 minutos, a atenção foi, já era. Eu consigo, qualquer pessoa, em torno de 20 minutos. E aí, nisso, você tem que trocar de estímulo para ela conseguir, mudar de faixa, de sintonia na rádio e pegar outra. Aí eu ponho um vídeo, eu ponho uma música, peço para levantar. Então, eu preciso trocar de estímulo durante esse período. Se eu fizer o mesmo, o aluno não tem ser humano que mantenha a atenção. Então, eu preciso, aí em períodos de tempo, em torno de 20 a 30 minutos, eu preciso trocar estímulo, parar um minuto, conversar alguma coisa, pedir para levantar, vamos fazer cantar uma música, pôr um vídeo rapidinho, porque aí vai estimular outra área do cérebro, e aí você volta para fazer aquilo que você está fazendo. Então, isso é importante nesse processo, por quê? Porque a atenção é um recurso limitado. Eu não consigo ficar 4 horas prestando total atenção em algo, é impossível. Então, assim, e aí a gente, enquanto docente, precisa saber disso, e o aluno também, até para se organizar, para estudar. E aí o aluno, por exemplo, sei lá, estou estudando, deu meia hora, eu não aguento mais. Se eu sair e não voltar, dançou, né? Então, assim, eu tenho que pensar num jeito de tempos em tempo parar, fazer algo e retomar, ou seja, fazer uma outra coisa e retomar a atenção. Por quê? Porque o tempo seguido como disse alguém, falou assim, termina de ler o texto e nem viu. Aí eu entendi que era tipo, sabe quando você termina de ler a página e fala assim, gente, o que eu li? Porque o cérebro está em outro lugar, né? E para essas pessoas que o cérebro divaga, né, tá lendo, e aí termina a página, leu só as letras, o cérebro não sabe o que leu. Geralmente, uma orientação é você pegar e escrever a ideia. Você lê o parágrafo e escreve a ideia do parágrafo. Esse parágrafo defendeu a ideia tal, que tal coisa é importante. Para quê? Para você manter o foco. Ou seja, você tem que usar esse recurso para retomar, porque senão você vai terminar a página e não vai ver de jeito nenhum o que você leu mesmo. Aí você retoma de novo. E se você não fizer, você vai passar 2 dias lendo a mesma página e sem conseguir aprender, porque você não está com foco naquilo, né? Tem uma pergunta aqui que é sobre déjà vu, e eu imagino que não seja sobre a banda, né? Então, explica déjà vu, o famoso déjà vu aí para gente. Como que ele o déjà vu é aquilo que a gente tem como se fosse uma falsa memória, né? Como se a gente já tivesse visto aquilo. Existe uma explicação, vamos ver se eu vou conseguir explicar isso direitinho. Tem umas 3 hipóteses, mas eu lembro de uma bem claramente, de como se o cérebro, porque o cérebro recebe todas as informações ao mesmo tempo e tenta integrar. Ou seja, faz de conta, eu estou vendo um garçom vir trazer para mim um café num bar, na mesa que tem aquelas toalhinhas com quadriculada vermelha e branca. E aí, de repente, eu tenho a sensação de que eu já estive lá e que eu já vi aquele garçom vir me trazendo. Qualquer uma das explicações, é hipótese, ninguém tem como provar, tá? Uma das hipóteses é que o cérebro ele vai pegar por via, digamos, visual, por via auditiva, sensorial, tudo isso, integrar para dizer o que está acontecendo agora. Mas se tiver um delay de uma coisa com outra, sei lá, eu olhei para essa toalha e lembrei que na minha avó tinha essa toalha. E aí, por um momento, depois que entra a informação que o garçom está vindo, pode acontecer de eu achar
que eu já vi esse garçom, porque ele entra como se ele tivesse entrado, digamos, naquela lembrança que estava vindo da toalha da casa da minha avó, entende? Então, é uma explicação, não ninguém sabe como acontece, né? Por quê? Porque eu não tenho como medir o déjà vu no cérebro da pessoa, porque eu teria que estar com ela dentro da ressonância para ver. Como a gente não sabe que dia o cérebro a gente vai ter um déjà vu, então não tem como você ver isso no cérebro numa máquina para medir. Mas uma das hipóteses é essa, que a gente está o tempo todo sendo estimulado por todas as vias sensoriais, né? Nós temos cinco sentidos, e essa integração, o cérebro diz, está acontecendo tal coisa aqui fora. Tanto que o que eu vejo é totalmente diferente do que vocês veem. Diz que até o vermelho que eu vejo não é igual ao de vocês. É totalmente, porque é tudo vermelho, digamos, naquele degradê. Mas você nunca vai ver o vermelho, porque é só eu que vejo daquele jeito, que tem a ver com como o meu cérebro integra isso, tem a ver com o funcionamento dele, minha história de vida, meu corpo e tudo mais. Então, o déjà vu, uma das explicações pode ser essa. Eu não sei se eu consegui explicar a ideia, se deu para entender. Deu para entender? Aproveitando o ensejo, tem aqui uma pergunta sobre como uma pessoa vai desenvolver a capacidade de se concentrar em locais não propícios para o foco, locais barulhentos. Nossa! Olha, eu não faço a menor ideia, porque eu acho que alguns recursos de você escrevendo, né, de pôr alguma coisa no ouvido, mas assim, é muito difícil, dependendo, se aquilo for um estímulo aversivo para você, é muito difícil, né? Aí você vai ter que encontrar barreiras mesmo, ou seja, você ir anotando tudo que lê, repete e usa o quanto mais de sentidos você puder usar e de recurso. Ou seja, para você ter mais estimulação daquela área, digamos, né? Então, sei lá, você lê em voz alta, você escreve, tentando fazer com que você priorize, digamos, que o cérebro saiba que aquilo é mais importante de priorizar e não o barulho, né? Então, porque o segredo, teoricamente, estaria em dizer para o cérebro o que é relevante, para ele conseguir focar. Algumas pessoas vão fazer isso naturalmente, o cérebro desliga. Pessoas com dificuldade de concentração, como eu tenho, então, assim, você tem quase que fazer uma mágica para se manter ali, né, concentrado. Por quê? Porque você vai ter que repetir, lendo em voz alta, falando e tentando fazer esse processo de estimular outros sentidos ao mesmo tempo para ter um acesso melhor. Colocar nessa questão aqui dos vários estímulos, e tem uma outra pergunta que já é voltada para a leitura. Há um método para a leitura muito boa para melhorar o foco especificamente na leitura e contém 3 partes, se não me engano. A senhora conhece? Eu já ouvi falar, mas eu não conheço. Assim, de métodos, né, de leitura rápida, eu não conheço, assim. Eu sei como eu faço, que é lendo e anotando, e eu sou freiriana, né, eu trabalho. E aí Freire fala que a gente não pode ler nada mecanicamente, porque ele critica, inclusive, o docente, né, que a gente lê o livro e conta o que o autor falou. Ele fala que não existe isso, que eu tenho que fazer, aquilo tem que fazer sentido para mim. Isso é uma coisa importante. A gente só aprende o que faz sentido para a gente. Pode ser a mesma aula, nós somos em 40. Para você vai ficar aquilo que faz sentido. Então, assim, o que acontece nesse processo? Precisa fazer sentido. Então, quando eu leio algo que eu penso, gente, como eu posso usar isso na minha aula ou na programação que eu tenho que fazer, ou em casa, se eu conseguir fazer essa conexão, isso me ajuda nesse processo da leitura. Então, o dar sentido mesmo, porque se eu ler algo e que não faz nenhum sentido para mim, não serve para nada, não muda a minha vida, não tem nenhum... Dificilmente aquilo vai ser guardado no meu cérebro, dificilmente eu vou aprender. Então, eu preciso ler algo, não mecanicamente. E aí é sempre uma leitura única, porque o que vai ficar no seu cérebro não é o que o autor disse, mas o que você entendeu
do que o autor disse. E só vai ficar o que você entendeu se você fez conexão com algo que faz sentido para você. Se aquilo não tem nenhum sentido para você e você não conseguiu fazer uma associação, uma reflexão, discutir com um amigo, assim, mas para que isso vai me ajudar? Se você não fizer esse movimento, ele não vai ter força suficiente para se manter nesse processo de memória, né? Então, agora, esses métodos de leitura, alguns a gente até acha que eles não ajudam, né? Porque você faz uma leitura e não aprende a ler rápido, de forma dinâmica, mas não um aprofundamento. E o que eu estou falando aqui, discutindo, é de um aprendizado que, de fato, modifique, e não uma coisa, porque a gente faz muito isso no dia a dia, com hipertexto, a gente está lendo um negócio, já muda para outro. Então, essa mudança constante faz a gente entender de tudo e de nada ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente olha para tudo, mas se for para a segunda camada, você já não sabe explicar, porque não há aprofundamento, não há um verdadeiro aprendizado. Então, algumas coisas, elas não ajudam pensando em aprendizado, elas podem servir para outras coisas, aí vai depender da intencionalidade da pessoa, né? Do que ela precisa, de fato, né? Isso, assim, eu quero uma pergunta. Você falou, Jaqueline? Isso. Tem uma pergunta aqui sobre você mastigar um chiclete durante o estudo e depois, na hora da prova, se você mastigar um chiclete com o mesmo sabor, você consegue lembrar do que estudou por causa do sabor. Nossa, amei! Deve ser verdade. Nunca ouvi falar, mas deve ser verdade. Por que deve ser verdade? Porque o cérebro associa com a parte motora. É aquilo da bicicleta, voltando lá na bicicleta. Para pedalar, você não pensa nisso, mas você tem que pôr uma força certinha. Vamos pegar o carro, que todo mundo... A primeira vez que você tenta pôr o pé no acelerador, o que acontece? Você acha que você nunca vai conseguir pôr a força perfeita para arrancar o carro, para ele sair de mansinho. Então, esse é um aprendizado motor muito importante. E isso acontece, a associação. Então, se eu tiver cheiro, se eu tiver qualquer outro sentido associado, ele se potencializa o aprendizado. Essa do chiclete eu nunca tinha ouvido, mas faz total sentido o raciocínio, o gosto, porque ele vai ativar aquela área e aquilo ele vai falar, aqui tem tal coisa também, porque as coisas elas são agrupadas, tudo que é associado você aprende junto. Coisas que acontecem de forma concomitante, elas são associadas. Tanto que eu sou psicóloga também, e um dos transtornos em trauma que pode dar muito errado é a associação errada. Vou dar um exemplo bobo assim, né? Bobo não, porque a pessoa ficou traumatizada, mas assim, uma menina, os pais se separaram e ela foi buscar a mãe para morar com ela. E ela foi e trouxe essa mãe de avião. Tudo certo, está tudo certo, lidou, já era uma pessoa adulta, lidou com o processo de divórcio dos pais, tranquilo. Passado um tempo, o trabalho dela exigia dela voar, estar sempre no aeroporto. E ela começou a ter pavor de avião. Então, assim, quando num processo terapêutico, viu que o cérebro dela tinha associado de forma desconexa, porque não tinha nenhuma conexão racionalmente, mas o cérebro associou o voar com a questão do trauma. Então, aquilo, toda vez que ela ia voar, ela sentia uma emoção ruim, sentia mal, mas o cérebro dela não avisava, você está assim porque você está triste, sei lá, com tal coisa. Não, mas o corpo fez a associação do voo com o trauma em relação ao divórcio dos pais. Então, isso pode acontecer, associações erradas, isso pode acontecer, o cérebro, e aí tá os traumas nossos para contar o quanto que a gente faz, a gente escuta o nome da gente, a gente já grita, não sabe nem, né? Quem tem uma mãe que chamava demais, quando alguém fala o nome, ou fala, vamos conversar, né? Eu preciso conversar com você, você já dispara o coração, porque conversa, já você sabe o que às vezes a pessoa nem, né? Por quê? Porque às vezes aquilo você escutava muito na infância, o cérebro faz associação. Toda vez que fala, a gente tem que conversar,
o seu cérebro ativa aquela área que tem essa frase e fala, meu Deus, a casa caiu. Se a gente tem que conversar, a casa caiu. Né? Então, essas coisas acontecem. Então, tudo que é disparado junto, ele é guardado associado. Então, isso também poderia ser mais um fator para justificar, digamos, essa ideia do chiclete e o estudar, porque ele dispara junto e ele fica associado. Né? Então, nunca ouvi dizer isso, mas faz todo sentido, digamos, pelo que eu conheço do funcionamento do cérebro. Ai, que legal a palestra do Pedro. Eu quero mostrar uma coisa. Fala, você ia falar, desculpa. Ainda dá tempo de Não, aqui tem até uma pergunta aqui, como substituir hábitos? É interessante porque ela colocou, talvez já foi que a minha conexão caiu aí, que a gente fala das redes sociais, ela está falando, né, do estímulo muito rápido das redes sociais, né? Então, assim, teria algo para fazer para o meu cérebro desacelerar, né, esse estímulo? Muito, muito bem colocada a pergunta. Muito legal. Precisa mesmo, né? Porque a gente, essa velocidade e essa multitarefa, ela dificulta o aprendizado mesmo. Então, ou seja, se eu vou estudar, eu tenho que desligar o bip do celular, eu tenho que virar, porque se eu ficar olhando toda hora que chega o WhatsApp, eu não consigo. Então, sim. Então, a gente precisa, aí é uma escolha. Aí você que vai ter que se disciplinar para poder direcionar o foco, sabendo que ele é um recurso limitado. Eu quero mostrar uma coisa, dá tempo ainda? Que horas já são? Nós temos até 8 horas, Sibeli. Putz. Vou mostrar, eu queria passar um vídeo a 15 minutos, vocês vão brigar comigo se passar? Pode passar, tá no horário, cabe. Já é um vídeo que mostra como eles descobriram que a memória é feita, digamos assim. A partir de uma cirurgia que foi feita, e é bem legal o vídeo, eu vou mostrar para vocês, vale aí para a gente ir fechando a ideia. Eu conversei demais e não falei tudo, mas olhem aqui, vocês vão gostar disso aqui. Henry Molaison is not a well man. A childhood fall has damaged his brain irreparably. Gotcha. Well, what is it? Let's do something. The accident has left him with severe epilepsy. Henry, come on, boy, don't do this. By his late 20s, he's having over 10 fits a day. Henry. He can't live alone, can't drive. The fits can take him at any time. Mike, where are you? The normal electrical activity of the brain occurs in regular patterns like this. But during a seizure, abnormal rhythms are established that wash across the brain using the brain's own communication lines. The net result is that the brain loses control of the body, and it can result in tonic-clonic seizures, short-term memory loss, and in some circumstances, even death. Dr. William Beecher Scoville is an authority on brain disorders, but Henry Molaison has him stumped. He's tried every known epileptic drug, but nothing works. Henry. Brain science today is in its infancy, but in the 1950s, it had barely reached conception. There was a rough idea of what areas of the brain were responsible for which processes, but the ways they interacted or worked together weren't really known. In fact, most of what was known was only known because of people who had survived brain injuries. And so everything new that was attempted was a step in the dark. Scoville is a charismatic, high-octane risk-taker. To help Molaison, he got a new and radical idea. It's running my life, Doc. I'd like to try something, Henry. Usually, when a brain short circuits like yours, we take out half a region called the hippocampus. Only your case is so severe, I'd like to take out the whole thing. Now, it's never been done before, but I've got a hunch it'll work. It's thought that some epileptic seizures
may be caused by an excess of the neurotransmitter glutamate in the brain. Now, when there's too much glutamate, an excess of calcium is released, and inside the brain, that can be very dangerous. Now, the hippocampus generates glutamate, and so removing it should decrease calcium levels and decrease the frequency of seizures. I don't know, Doc. Sounds kind of risky. Life is risk, Henry. And to be honest, with the life you have... Bob. What have you got to lose? Scoville was willing to perform this surgery because his patient was in desperate need. He had very uncontrolled epilepsy. He had very little quality of life. Still, he was playing a little bit fast and loose because he didn't know what the outcome would be. Despite his uncertainty, Henry agrees to the surgery. Dr. Scoville burns out Henry's entire hippocampus. Time will tell if he is being bold or reckless. In all new surgical procedures, there's an element of risk, but there's also a first time when it must be tried in a human patient. These days, we would review procedures like this through institutional review boards. But in Scoville's time, much more was left to the discretion of the surgeon. After a few days, the signs are good. Morning, Henry. Hey, not a single fit, Doc. Tremendous. Nothing for days now. Henry, this is Dr. Brenda Milner. She'll be doing some tests with you today. It's a pleasure to meet you, man. Oh, and you're working with the best, you know. Doc Scoville is an ace. Enjoy your breakfast, Henry. Henry's epilepsy seems to be cured. So what's the problem? Just wait. Dr. Scoville didn't know what the hippocampus really did. I mean, no one did. The operation was pure trial and error. What he did know was that less hippocampus meant fewer seizures. Morning. Hey, steady as a Chevy, Doc. That's great. Hi, I'm Henry. Pleasure to meet you, ma'am. See what I mean? Henry's operation has done more than affect his epilepsy. Henry's memories up to the operation are largely undamaged. We went to Florida. Mom and Dad took turns driving. I had my head out the window listening to the engine the whole way down. Good. Now, what do you remember about yesterday? Well, now I think about it, not a lot. But he cannot create new memories at all. How about this morning? No, I don't remember it. Henry? Can you tell me what you just had for lunch? Henry Molaison is a tragic victim and a scientific miracle. Something has gone wrong with Henry Molaison's brain during radical surgery to treat his epilepsy. Henry, this is Dr. Brenda Milner. It's a pleasure to meet you, ma'am. 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 Henry's memory is broken. But his condition could provide unique insights into the workings of the human brain. We can experiment on the brains of mice all we want, but a mouse cannot tell us what it's thinking or feeling. So the uncomfortable truth is that Henry was a godsend to brain researchers. By looking at what he could or could not do, they could figure out how memory works. Okay, Henry.
I'd like you to remember the number 273. Can you do that? Got it, yeah. 273. Right. I'll be back in 15 minutes. Don't forget, 273. Ah. The doctors are fascinated by what he can and can't recall. And the number is? 273. Right. How did you remember it? I just kept thinking about it. That's wonderful. I'm sorry, have we met? I'm Henry Malazan. So what can we say? Quarter an hour? Henry's condition transforms our understanding of memory. Our immediate moment-to-moment impressions of the world are recorded in short-term memory. 1 hour it goes down to... But short-term memories are fleeting. To remain in the brain, they must be transferred into long-term memory, filed away for future recall. We know, thanks to Henry now, that the hippocampus is crucial in the creation of new long-term memories. It takes memories of what's happening now and makes them into things that we can recall about last week, about last year. They're not stored in the hippocampus, but the hippocampus is very important in creating them. Henry becomes the most famous patient in neuroscience, a man imprisoned in the present. So tell me what you remember about your last fit. But for Dr. Scoville, life moves on. He too must learn to forget. Scoville's surgical procedure made him world famous, but we know from some of his colleagues that he felt guilty about the destruction that he had created. There is a cost to going first. It's a cost that someone has to bear. Some people will work with Henry for over 40 years. Good morning, I'm Dr. Milner. Morning, ma'am. Every morning, they will have to introduce themselves to him for the first time. Wow, this looks real interesting. I'm Henry, by the way. Delighted to meet you. Where's Doc Scoville? Well, I'd like to work with you today, if that's okay, Henry. I'm going to ask you to take a pencil, and I just want you to draw around the star as best as you can, okay? Right. And I'm going to take some notes, all right? Tracing a line while watching your hand in a mirror is totally counterintuitive. Nobody can come to that task and get it right away. What it takes is practice. Hi, I'm Dr. Milner. Morning, ma'am. You want to take a seat over here? Henry has no idea he's tried this before. Hello, I'm Henry Malazan. Hi. Well, now, what have you got here? His defective memory prevents him from remembering his many previous attempts. Yet each time, Henry's skill improves. It's as though his body remembers what his mind cannot. Oh, it's kind of easy. Henry reveals that our understanding of memory is hopelessly simplistic. There is not just one type of memory. There are at least two: procedural and declarative. Declarative memories are the things that you remember remembering, the places you've been, things you've said to people, things they've said to you. We went to Florida. But procedural memory allows us to accomplish tasks, physical ones like driving a car or riding a bike. Now, you can drive in a car and have a conversation with somebody, and when you reach your destination, you will remember the conversation. That's declarative memory. But you won't remember all of the thinking it took to operate the vehicle and successfully get to your destination, which is procedural memory. Oh, I'm Henry. Hi, Henry. Once he's learned a new skill, even years later, Henry never forgets it. Well, now, what do you got here? You could say that Henry's bad luck was our good luck. Through Henry, we learned about things like declarative and procedural memory, and we learned their importance in the fight against diseases like dementia and Alzheimer's disease. If you'd ever met Henry, he wouldn't remember you, but we'll never forget Henry's contribution to science. Gotcha.
But every day, Henry wakes up pretty much the same 27-year-old man who had radical surgery. Oh, Dr. Scoville? Hey, Doc, you in there? He remembers his 27th birthday. It's really changed. But not his 50th. How do you do it so fast? Or even his 70th. So what's this? The truth has to be hidden from him. His 27 years of memories are trapped in an old man's body. Dr. Scoville. Hey, Doc. You shouldn't be in here. No, come on. Don't worry. Come on, Henry. Come on. Now listen, Henry. Don't worry. I promise. Tomorrow it'll all be fine. Okay? O que vocês acham? Que não sei se é melhor ficar sem como que é, não sei se a epilepsia é melhor do que ficar sem memória, né? Vocês viram que incrível, assim, como que isso é importante, porque o hipocampo, qualquer coisa que a gente aprenda, ele faz esse papel de deixar esse neurônio pronto para subir, digamos, para aquelas áreas onde estão as palavras, digamos, né? Para uma área no córtex cerebral, que é a parte onde a gente... o córtex é aquela parte que você tem consciência, que você reflete, que você sabe onde está, né? Ou seja, ele não é um processo automático. Então, que você precisa refletir. Toda vez que você tem que entender algo, você está usando o córtex cerebral. Então, quando vem algo que você vai aprender, ele tem que passar no hipocampo, ele dá muita onda teta para que esse neurônio que está aprendendo faça os dendritos, ou seja, que ele faça novas ramificações. E aí ele vai fazendo isso por vários dias. Quando está pronto aquele aprendizado, digamos, ele sai do hipocampo. Se eu tenho alguma alteração do hipocampo, digamos assim, eu não consolido memória. E aí é por isso que, por exemplo, coisas como decorar o telefone para pedir na pizza, você só sabe para usar, que alguém tinha perguntado, memória de curto prazo e de longo, você decora só para aquele uso. Ele não vai para o hipocampo para ser guardado, né? Então, porque aí daqui 5 minutos eu pedir a pizza, você pode perguntar, não faço ideia de que seja esse número, né? Por quê? Porque ele não foi. Agora, quando eu vou fazer o processo de aprender mesmo, e aí por isso eu preciso fazer a repetição, por isso eu preciso dormir, porque é durante o sono que as memórias recebem essas ondas do hipocampo, essa onda teta, então eu preciso dormir adequadamente, e dormir, né, às 8 horas. Então, esse processo, e aí voltar no outro dia, retomar, dormir novamente, ou seja, é esse processo que vai fazer o ciclo de consolidação da memória para que ela vá para a memória de longo prazo, senão ela não vai para a memória de longo prazo. E aí vocês viram que tem a memória do corpo, né? E às vezes você não lembra, com alguma alteração ou mesmo, mas se você, às vezes o corpo aprende, digamos assim. Então, quando a gente consegue fazer esse processo de integração, você consegue ter um aprendizado de longo prazo muito melhor quando você tem integração dos sentidos e desse processo. Por quê? Porque nós temos um lugar no cérebro que faz esse processo acontecer. E aí ele precisa, como que ele aprende? Quero mostrar para vocês. A gente aprende por categoria. Está estourando meu tempo, já vou terminar, tá? Ele aprende por categoria. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu quero mostrar. Aqui estão os dendritos que ele vai formando. Então, ele passa no hipocampo, vai fazendo. Quanto mais dendrito, mais conexão com outros. Cada dendrito desse faz conexão com outro neurônio. Então, quanto mais isso é fortalecido, mais conexão, mais associação, mais rapidez eu tenho de raciocínio. Por quê? Porque ele tem muito mais conexão do que quando eu tenho só um dendrito aí. Então, esse processo. Então, eu vou ter que usar o sono, porque é o hipocampo que vai mudar a arquitetura da minha célula para eu aprender. Então, é no processo de dormir. E a neuroplasticidade há gasto de energia e esgotamento
porque ele passa, vai lá no córtex e fala, isso aqui é importante, eu preciso aprender isso. Aí ele passa dentro do cérebro, nessa via perfurante, que a gente chama, passa no hipocampo, o hipocampo dá, fala, opa, temos que guardar essa informação. Volta de novo. E aí ele vai fazendo até essa consolidação, nesse processo de repetição e associação. E aí eu quero falar uma coisa para vocês, vamos ver se eu consigo ir lá para o último slide. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ó aqui, que legal. Como que a gente, olhem para essas letras e procurem memorizá-las, leia pelo menos 2 vezes e cubras e tente repeti-las em sequência. Tivesse um papel para apagar o de baixo. Olha no primeiro, sem olhar embaixo e ver se vocês conseguem memorizar. Todas essas letras juntas. Dificilmente, né? Agora, se você juntar com coisas que você conhece, CD, IPTU, CPF, DNA e IBM, você consegue. Então, o cérebro trabalha com lógica de categorização. Tanto que se pedir para falar para você, escreve 20 palavras. Se você escrever a primeira sofá, você vai escrever sofá, tapete, luz, televisão. Você vai pôr tudo que tem na sala. Você não vai pôr sofá e alguma coisa da lavanderia. Dificilmente isso vai acontecer. Provavelmente a gente se vai pôr o primeiro bicho, vai pôr todos os bichos até esgotar. E aí você vai, porque o cérebro vai trabalhando nessa perspectiva. Então, trabalhar com categorias dentro da sala de aula, estudar e fazer essa categorização, isso aqui eu estou olhando para isso ajuda muito no processo de aprendizado, porque o cérebro é como ele organiza, agrupa para o aprendizado acontecer. Quero mostrar para vocês, dessa associação da memória explícita. Então, está aqui, né, a vaca, digamos assim, o queijo, que tem o rato, que lembra o gato, né, que cachorro, osso, ou seja, ele monta, de fato, uma conexão entre as nossas memórias. Né? Então, quanto mais eu for fazendo isso por redes semânticas, então, se eu estudei alguma coisa, eu tenho que pensar em algo que eu já sei para associar. É como se, pensando em química, né? Lembra lá o anel aromático, né, que tem lá os carbonos? Ou seja, eu tenho que achar uma conexão ali para ligar o meu novo conhecimento. Se eu não fizer isso, se ele não se ligar e não fizer essa associação, muito mais difícil de aprender. Então, se eu estou estudando algo, falar, isso aqui me ajuda lá na disciplina tal coisa, ou isso me ajudaria... E aí, com coisa que eu já entendi, que eu já aprendi, se eu faço essa associação, eu consigo. Eu sei que vocês têm para outra palestra, né? Tá bom. Então, vamos encerrar. Por último, só quero falar uma coisa. Olhem para isso. A alimentação faz toda a diferença, tá? Descobriram que 90% da serotonina é um neurotransmissor do nosso cérebro, que faz ele funcionar, que regula nosso humor, é produzido no intestino. Então, assim, o que a gente come influencia no aprendizado. Hoje já se sabe que alimentos industrializados, excesso, por exemplo, de alguns alimentos como o glúten e o próprio carboidrato, né, os açúcares, tanto em forma geral, alteram o nosso intestino. E aí, essa microbiota intestinal, as bactérias que a gente tem, elas têm um papel essencial na produção de substâncias que regulam o nosso cérebro. Ou seja, o que a gente come faz diferença demais no nosso processo do funcionamento mental. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa saber que o processo demora tempo, ou seja, eu preciso investir atenção, investir energia dos meus vários sentidos, eu preciso dormir, eu preciso saber que o meu cérebro se modifica, mas com quanto mais tempo eu demorar para fazer um investimento, eu demoro mais tempo para modificá-lo, e o que eu como, como eu estudo, tudo isso interfere no meu processo de aprendizado. Então, sabendo disso, dá aí algumas pistas para a gente começar a olhar para essa questão, tanto enquanto docente, no sentido de
pensar como eu vou organizar minhas aulas, como que eu vou fazer o processo para facilitar o processo de aprendizagem, quanto a gente enquanto estudante. Desculpa, eu passei da hora aí, mas obrigada pela oportunidade de a gente poder ter conversado um pouco, e adorei a participação das pessoas, enfim, dessa conversa gostosa. Maravilhoso te ouvir, Sibeli. Nossa, encantador. Então, Parabéns. pessoal, encerramos por aqui. Foi um prazer estar com a palestrante, estarmos aqui, eu e Jaque também na mediação. E para quem está fazendo perguntas de última hora, sejam mais ágeis, galera. O tempo que vocês estavam zoando se fulana escreveu ou não na lista de chamada era para estar fazendo pergunta. Então, agilidade, pessoal, que a vida é assim, camarão que dorme, a onda leva, e a gente fica por aqui. Como que é masca chiclete que é sucesso, adorei. Aí perde os dentes, tem que tudo com moderação, lembrem sempre.